Me marcaram em um vídeo onde um pastor fala que certa casta de demônios só sai com jejum e oração. Gente, Jesus nunca disse isso. A maioria das pessoas interpreta esse texto errado. Para entender bem o que Jesus disse ali, tem que ter um pouco de interpretação de texto guiado pelo Espírito Santo. O que eu vou te mostrar agora vai te surpreender muito. Vamos lá. Vamos pegar o texto aqui. Você vai ver a profundidade dessa revelação. Olha só. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O filho dele era possesso de demônio, certo? E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Os discípulos ali oraram, mandaram embora, não saiu. E Jesus respondendo e disse, presta atenção no que Jesus disse: ó geração incrédula, primeiro ponto, incrédula, segundo, e perversa. Mas Jesus estava falando com os apóstolos. Por que Jesus chamou os apóstolos de perversos? Incrédulos tudo bem, mas por que perversos? Porque eles oraram pelo menino, não foi curado, o demônio não saiu e cada um foi para o seu lado. Não foram chamar Jesus. Foi o pai do menino que foi chamar Jesus. Eles pensaram, se a gente não consegue, deixa para lá. Abandonaram o cara, certo? Por isso que Jesus chamou eles de perversos, além de incrédulos. Então, a primeira coisa, por que não conseguiram expulsar o demônio? Incredulidade. Primeiro ponto, grava isso. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. A gente sofre por causa da nossa perversidade e incredulidade. Ó Jesus, até quando sofrerei? Você entende? Nós somos incrédulos, né? Vamos lá. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. O lunático era doido, né? Você vê que o pai não falou que ele estava possesso de demônio, ele estava lunático, ele estava doido. Então, gente, muitos casos de loucura são sim ações demoníacas, né? Mas vamos agora para o ouro. O ouro está aqui, ó. Vamos lá. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Fizeram uma pergunta. Primeiro, lá em cima, Jesus falou: ó geração incrédula. Grava isso, incrédula. E aí foram perguntar por quê. Olha o que Jesus fala. Por causa da vossa incredulidade. Por que que eles não conseguiram expulsar o demônio? Jesus deu a resposta. Grava isso. Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda é a menor das sementes e dá uma árvore imensa. Então ele está dizendo assim, ó, você mesmo sendo pequenininho pode fazer grandes coisas se você tiver fé. Tá? Direis a este monte, passa-te daqui para colar, e há de passar. Gente, Jesus não está dizendo aqui que, nesse caso específico, ele não está dizendo que você, se tiver fé, vai dar uma ordem para uma montanha e ela vai se levantar andando e vai para o outro lado. Este monte, nesse contexto, é o espírito maligno. Se você tiver fé e disser ao espírito maligno, sai desse menino e vai embora, ele vai. Jesus está usando aqui uma força de expressão judaica, tá bom? Por quê? Não existe na Bíblia inteira ninguém, nem Elias, nem Moisés, ninguém que ordenou uma montanha para se levantar e ela se levantou. Então, Jesus está usando uma força de expressão. E nada vos será impossível, certo? Mas esta casta, Jesus não falou esta casta de demônios, presta atenção. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Peraí. Jesus mudou agora? Ele começou respondendo: por causa da vossa incredulidade. Então, por que o demônio não saiu? Porque eles não tinham fé. Aí ele encerra falando: não, aquilo que eu falei não era aquilo. O demônio sair tem que ser com oração e jejum.
Não é isso que Jesus está falando. O que ele chamou de casta é a incredulidade. O que Jesus está dizendo é: esta casta de incredulidade só se expulsa com oração e com jejum. Por quê? Por quê? Olha isso. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Porque há um pelo Espírito. Ele está falando do Espírito Santo, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito fé. Olha o versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Então, por que você tem que orar e jejuar? Para que o Espírito Santo derrame sobre você o dom da fé. Existe a nossa fé natural e existe o dom da fé, que é do Espírito Santo. Então, por que quando os apóstolos lá em Atos começaram a expulsar muitos demônios? Porque em Atos 2 o Espírito Santo veio sobre eles e derramou sobre eles o dom da fé. Então, como é que se expulsa demônio? Usando a autoridade que há no nome de Jesus. Jesus falou: em meu nome expulsarão demônios. Mas alguns tipos de demônios mais resistentes têm que ter fé. E a fé é um dom do Espírito Santo. Então, como é que você tira de você a casta da incredulidade? Com oração e com jejum, buscando de Deus o dom do Espírito Santo, que é a fé. Existe uma fé natural, né? Por exemplo, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. Normal. Isso é uma revelação que vem do Espírito Santo. Mas a fé para operar maravilhas, curas, expulsar demônios, essa fé que é extraordinária, que vai além do normal humano, vem do Espírito Santo. Tá bom? Fica na paz.